quero que a gente abra a Bíblia, pode ser, em João 15. Então, para quem não me conhece, eu sou a Andréa. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Trabalho na Missão Avalanche, que tem como objetivo treinar cristãos para desenvolverem projetos para enfrentamento de problemas urbanos. A gente desenvolve algumas escolas de janeiro a novembro. A gente tem um site, avalanchemissões.org. Ali você encontra informações sobre o nosso projeto. A gente oferece hospedagem, alimentação, as aulas. Tá? Então você pode, de repente, se programar para alguma escola que te interesse e passar um tempo com a gente. A gente tem escolas de uma semana, escolas de 20 e poucos dias, escolas de 4 meses. E você pode tirar um período, né, um ano, alguns meses, e passar esse período e fazer todas as escolas, que é o que algumas pessoas também fazem. Então, para quem tiver interesse, a gente trabalha na área de missões urbanas, sexualidade, aconselhamento em sexualidade, artes e comunicação, fé, história, política, dependência química. No ano que vem, se Deus quiser, meio ambiente e uma preparação de cristãos para serem relevantes em momentos de catástrofe ambiental. Então a gente tem esses treinamentos todos, e aí se tiver algum interesse, entra no site, manda um formulário, e a gente dá um retorno, e aí você passa um tempo com a gente. De repente você vai passar pelo Espírito Santo lá, entendeu? Lá tem praia, né? Fica a dica, de Deus o negócio. E aí você pode fazer uma visita, só avisar com antecedência. A gente tem um quartinho de hóspede lá, se tiver liberado, de repente a gente consegue te dar um teto, né? Um cafezinho. E vai ser um prazer receber vocês. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Eu tenho viajado pelo Avalanche, já faz 10 anos, gente. 10 anos de estrada, 10 anos de Avalanche. Estava convertendo. Eu conheço o Arthur já há um tempo. E eu fiquei muito feliz de conhecer vocês. Denise, inclusive, mandou um abraço para o Arthur e para toda a República. Denise é meu marido, ele foi fundador da Avalanche. Eu acabei casando com a Avalanche, né? Além de casar com o Denise, você vê, tá amarrada lá. Amém. E eu falei para ele ontem, depois da reunião aqui, liguei para ele à noite e falei: Denise, você ia pirar, você ia curtir. Você ia curtir. Conheço ele ia curtir. Eu curti muito. E vocês não têm ideia de como é difícil dizer isso. Então eu estou elogiando vocês. A gente em 10 anos de estrada, Deus deu a oportunidade para a gente pisar em muitos agrupamentos de cristãos. Muitos. De, sei lá, meia dúzia de pessoas a milhares e milhares e milhares. Gente que de última hora organiza uma conferência para famílias e tem de última hora 8.000 inscritos. Então a igreja no Brasil, ela tem várias caras, né? Ela tem várias expressões, ela tem vários sotaques, né? Ela tem várias posturas. E realmente eu fiquei muito feliz. Vocês têm um bom pastor. Vocês têm uma boa equipe. Glória a Deus. Eu quero ver como é que isso aqui vai estar daqui uns 5, 6, 8, 10 anos. Eu gosto de ver, fazia tempo que eu não via gente adorar a Deus. Só a Deus, mais ninguém. Gente orar. Gente fazer visita. Ir lá na casa da irmã, trazer a irmã. As meninas, entendeu? Que podiam estar aí zoando, estão lavando alface, fazendo gelatina. Sabe? Falei, esse aí é o corpo de Jesus. Falei, que massa, gente. São essas coisas que me dão esperança. Gostei de ver. Estão de parabéns. Se eu morasse aqui, eu acho que ia ser daqui. Você ia ser meu pastor. Estou falando sério. Gostei de ver. Então eu quero encorajar vocês, eu quero deixar uma palavra de encorajamento, mas eu quero falar para 2 grupos. O primeiro para um que eu na verdade ia passar batido se não fosse uma coisa que o Arthur falou hoje, que me lembrou uma parada que rolou. Então eu vou ser meio penteca aqui agora, tá?
Vocês permitem? Sim. Então eu já vou começar assim, falando rasgado, sem querer, né, impressionar, intimidar e escandalizar. Posso? Hã? Regaça. Eu não sei em que momento que eu cheguei aí, que eu estava orando, e do nada veio uma coisa na minha mente, uma imagem. E eu esqueci dessa parada, mas hoje o Arthur orou, exatamente o troço eu lembrei. Aí eu estava ali orando, lembrei da parada. Eu ia falar um negócio que eu já não vou falar outra. E que eu nem queria falar, mas o Geraldo Boca Aberta, sabe o Geraldo, que todo pastor, com respeito, meu pastor inclusive, o Geraldo falou, já falei pro Arthur, você tem que falar aquela palavra lá, que é um negócio que eu preguei lá no Êxodo esses dias no congresso. E eu não vou falar tudo não, mas eu quero falar na verdade para dois públicos. O que tem a ver com essa imagem que veio à minha mente, para uns uma visão, que seja, o termo que quiser. É porque Deus fala muito comigo na questão visual, porque eu sou uma pessoa muito visual, então imagens falam muito comigo. Então eu imagino que ele deve usar essa didática para ver se eu entendo o que ele quer dizer, né? Então, na verdade, eu não sei onde isso vai dar, eu vou agir pela fé, eu vou pisar no mar e aí eu espero que ele abra, certo? Então eu entendo que eu tenho que usar essa porção de fé aí agora para falar com esse público que tem a ver com essa visão. E o segundo é com um público que já não está mais nesse estágio que essa primeira visão aí traz, essa imagem, mas que está num outro momento. Mas eu acho que no final das contas, essa palavra que nós vamos ler em João 15 deve se aplicar para todo mundo. Mas eu acho que em estágios diferentes. Então a visão que eu quero compartilhar com você é uma imagem só, não tem nada muito espetacular nem nada. É só uma imagem, mas que eu acho que tem a ver com o interior de algumas pessoas. Eu vou agir pela fé aqui, eu quero que você se aquiete e ouça, porque pode estar falando a seu respeito. O que eu vi? Eu vi um pano de chão, sujo, com furos, gasto, amassado, fedido. Essa imagem falou muito comigo porque esse é o tipo de imagem que eu sei que fede. É um cheiro que eu não gosto. Eu tenho casa, sou dona de casa, entendeu? Tem um cheiro de pano de pia. Quem cuida de casa sabe o que eu estou falando. Pano de pia sujo. Sabe quem fia fedor? Esse é o pano. Então estou falando de um interior de algumas pessoas que talvez não tenham mais a visitação de Deus. Você está entendendo? Gente que no interior, por fora pode estar tudo maravilhoso, mas aqui dentro, talvez há um tempo não tenha mais a visitação de Deus. Porque um pano para chegar nesse estágio significa que ele não é mais lavado, que ele não é mais seco, ele não toma mais sol, ele não é alvejado. Então ele é desgastado, ele é surrado, ele vai se desgastando, ele vai se depredando. Então talvez eu acho que nós estamos falando de pessoas que estão sendo desgastadas pelo contato com o mundo e estão se perdendo nesse processo. Eu não sei para quem eu estou falando. Eu estou falando pela fé. Mas pode ser que essa ideia se aproxime do interior de algumas pessoas. E eu quero que no decorrer desse momento que a gente passar, sendo ministrados pela palavra de Deus, que é como espada cortante, é como um martelo que martela e quebra o penhasco, e que é poder para a salvação, eu quero que você se submeta ao corte da espada de Deus. E que Ele remova o que não presta e definitivamente complete a obra que Ele quer completar para hoje. Amém. Então, esse interior, ele precisa de uma visitação do Espírito Santo de Deus. Esse interior que não tem mais água, que não tem mais sabão, que não tem mais pressão de alguém para lavar, ele precisa de um contato, de alguém que tenha zelo por ele. Mas para isso você tem que estar na mão certa. Concorda? Se tiver lá jogado, escondido, debaixo de uma pia, no fundo de uma casa, ninguém vai ver. Então um mínimo de humildade vai ser necessário, de você reconhecer, que é o que a gente estava falando hoje no café, a definição de humildade é o quê? Reconhecer a verdade. Então é reconhecer o quê? Sou eu esse. Esse trapo sou eu hoje. Eu estou um trapo imundo por dentro hoje.
E se Deus mostrou isso, é porque Ele quer lavar você. Se Deus mostrou isso, é porque Ele quer restaurar você. Mas André, eu já sou esse trapo. Mas se você for um trapo na mão do oleiro, Ele refaz. Porque o nosso Deus é um Deus de reconciliação, é um Deus de renovo, é um Deus que, como eu falei no começo, não se escandaliza com o caos. Ele resolve o caos. Ele avança em direção ao caos. Então eu creio que eu estou profeticamente falando sobre alguns interiores. Eu estou pela fé, gente. Então eu quero que você avalie, o Espírito Santo há de confirmar isso, se isso for de Deus. Se não for, amém. Posso estar errada. De qualquer forma, eu quero deixar agora uma palavra de encorajamento para quem um dia se viu nesse estágio, que é o caso de muitos de nós. Fomos um dia assim, estivemos um dia assim nesse estágio. Mas Deus teve misericórdia e sovou a gente, lavou a gente, né? E está fazendo um renovo na nossa vida. E eu quero deixar uma palavra para essa igreja, que eu também estou agindo agora mais na fé ainda. Jesus tem misericórdia da minha vida. Que é um texto lá em João 15. E aí eu estava lendo sobre João 15, que é um texto que a gente usa muito para aconselhamento na sexualidade, porque é a chave, inclusive, né? Porque é o famoso texto da videira e dos ramos. Beleza, eu vou ler aqui, né, do 1 ao 9. João 15, do 1 ao 9. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Quando eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, porque eu tinha que levar uma palavra no Congresso do Êxodo do Brasil esse ano, lá na Batista Central, em BH. E eu sabia claramente, com meses de antecedência, que o texto que era para eu pregar era João 15. Então eu não vou trazer todo o estudo, porque o estudo que foi elaborado foi para lá. Mas eu entendo que tem alguma coisa aqui que eu acho que Deus pode dar de recado para nós. Lembra que eu falei que era uma palavra de encorajamento? Eu parei para pensar por que de todas as ilustrações que o Senhor Jesus poderia utilizar para explicar o tipo de relação que Ele quer ter com o povo dele, Ele usou justo a figura da videira. Por que justo videira? Por que não foi um pé de alface? Por que não foi uma goiabeira? Por que não foi um pé de maracujá? Por que não foi um pé de café? Por que justo uma videira? Eu fiquei meio intrigada. Por que justo uma videira? E de repente eu falei, de repente não vai dar nada, mas não custa pesquisar. Porque eu sabia que Deus queria falar sobre alguma coisa referente à necessidade da gente estar colado nele para a seiva da vida fluir em nós. E aí eu quero compartilhar algumas coisas que eu fui descobrindo nessa pesquisa. Então assim, vocês vão ter que se concentrar, porque eu não trouxe em slide. Então vocês vão ter que ter concentração, que Deus dê graça para vocês e didática para mim, fora unção, né? Que Deus arrase com isso. Amém? Então, por que uma videira? Aí eu fui pesquisar num site que fala sobre essas questões de natureza e tudo mais, eu tenho as fontes aqui se quiser. Então eu vou ler uma coisinha aqui para você. O cultivo da uva se dá por meio da parreira, que é a videira. A videira é uma parreira, que nada mais é do que uma trepadeira da família das vitáceas, que possui tronco retorcido e ramos extremamente, aí vem uma coisa interessante, extremamente o quê? Flexíveis. Uma das coisas que me chamou a atenção. Quem se diz ramo de videira tem como característica ser
flexível. Então, quando fala de ramo, está falando de quem? De nós. Uma das coisas que Deus requer de nós, que Deus precisa de nós, é a flexibilidade, é a resiliência, a capacidade de levar na cara e continuar lá, a capacidade de levar sol, de levar chuva, de levar temporal, de levar rajada, de aguentar noite, de aguentar dia, presta atenção, e continuar lá. Então muitas vão ser as circunstâncias que talvez desmotivem o ramo para continuar na videira. Mas se o ramo mantiver colado, conectado na videira, ele há de ter o quê? Resiliência, flexibilidade, aguentar o tranco, ir para lá e vir para cá conforme a necessidade. Você está entendendo? E é um curioso que para você cultivar uma videira, existem 3 estágios. O primeiro deles, você sabe qual é? O repouso. Eu achei curioso porque o repouso é marcado por um período de hibernação. Então, para você começar a cultivar uma videira, fazer a sua parreirinha, é importante que o quê? Que a planta, nesse período de hibernação, perca as folhas e entre em latência. Então, uma das coisas que acontece com quem está acoplado a Jesus, ou seja, morre, é enterrado em Cristo pela fé, certo? Abre mão da velha identidade de que eu sou morto, eu guio a minha vida, eu sou o dono do meu nariz, eu me autogoverno, abro mão desse autogoverno para que agora chegue o governo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então eu morro nele, abro mão da minha falsa identidade, e agora ele o quê? Eu ressuscito nele, nova criatura, com agora o quê? Um novo DNA, filha amada de Deus. O que acontece com esse renascimento? Com esse ressurgir dessa nova criatura agora pela fé, através da graça que Deus dá. O que acontece com ela? Ela vai perder as folhas. E me fala se não é isso que acontece quando a gente nasce de novo. É um momento de quê? Um momento de perdas. Onde você se despede do seu antigo rótulo. Não é verdade? Aquele rótulo de quê? É o maconheiro. Sabe? É o marginal. É a pervertida. É o ateu. É o fulano de tal, é o fulano de tal. É que se despedir agora desses rótulos. E dizer, não falam mais a meu respeito. Falaram um dia, mas não falam mais. Então algumas folhas caem. E aí há o quê? O plantio e enxerto, de plantas novas, e adubação, e aí começa o quê? Uma poda. E é curioso porque esse é o momento que os galhos mais frágeis são retirados, para permitir a circulação da seiva apenas nos galhos frondosos. Aí você vai observar que quando você nasce de novo, tem coisa que Deus vai fazer o quê? Cortar. Podar. Porque o que não presta, Ele corta para eliminar. Por isso que tem coisa que quando a gente nasce de novo, Ele fala, não rola mais, porque é lixo. Não é? Tem coisa que ele fala, não rola mais, não é para você. Por isso que muita gente no processo de conversão começa a abrir mão de quê? De um tanto de lixo que matava a pessoa, matava o corpo, matava as emoções, matava o espírito. Entende o que eu quero dizer? Droga, imoralidade, desvio de moral, coisas do tipo. Começa a tratar essas paradas todas. Então são perdas. Aquela playboyzinha você vai abrindo mão. Aquela garota de programa você não investe mais ali. Aquela boca de fumo não recebe mais o seu dinheiro. Aquela glutonaria, agora o que? As coisas começam a mudar. Então o jeito que você vivia começa a ser impactado. E isso é um momento de perdas. Então o que não presta, ele corta. E o que está bom, ele poda. Para que o quê? Para que se fortaleça. Por isso que tem momentos na vida da gente, quando a gente converte, que a gente tem a sensação que Deus deixa a gente onde? Na prateleira. Não é? Sossega aí.
Fica na sua. Sossega. E isso acho que pode acontecer em momentos, inclusive, da igreja. Que é uma coisa que talvez angustie. A gente não está fazendo nada. A gente parou de fazer. Quem disse que é para fazer? Tem hora que é para estar na prateleira. Para o quê? Para hibernar, para repousar, para a seiva começar a fluir e trazer, sabe o quê? Qualidade das uvas em formação. A gente olha o agora, mas o agricultor está olhando lá na frente. E a gente está num sistema, o sistema que a gente está inserido é um sistema de produtividade, de utilitarismo. Eu quero resultados. Quando a gente traz isso para a nossa fé, a gente quer o quê? Eu quero resultado agora. Mas é como se fosse, aí você vê a coisa gritante. Aí a gente combate a gestação, por exemplo, na adolescência. Conversando com a Fernanda sobre isso. Combate a gestação na adolescência, a gravidez na adolescência. Mas a gente na fé quer ser um monte de gente grávida dando luz. Não faz o menor sentido. Então o que Deus fala? Vai crescer para você dar conta de produzir fruto bom. Olha a visão do agricultor. O agricultor não é imediatista. O agricultor que é Deus, ele entende processo. A necessidade de que agora é momento de hibernar. Você recebe isso no seu coração? Amém. Então talvez tenha um momento na sua vida que é hora de quê? Deixa Deus arrancar as coisas velhas. Deixa Deus arrancar, inclusive, os restos de trapo velho. Deixa Deus agora arejar todos os espaços da casa. Não é só a sala, não. Deus está de olho em que em todas, se a gente fosse numa casa, Ele estaria de olho em quê? Em todos os espaços. Sótão, porão, garagem, fundo, lavanderia, despensa, banheiro, cozinha, quarto, depósito, escritório, tudo. O nosso Deus é um Deus ciumento. Ele quer tudo. É um Deus integral. É um Deus de visão holística. Ele quer tudo. O amor dele é um amor escandaloso. Ele quer tudo. Olha que maravilha. Então não tem área na sua vida que ele não queira visitar. Por isso que ele está de olho nos trapos. Porque ele quer esses trapos para ele também. Para a honra e para a glória dele também. Vocês estão entendendo até aqui? Foi uma viagem grande. É grande, mas vocês estão entendendo? Viaja junto. O underground dá conta de viajar. Amém? O povo de Deus dá conta de viajar. Quando é de Deus. Então é um momento que nós vamos o quê? Ter perdas. A nova criatura tem perdas. Ela vai ter que abrir mão de algumas coisas, inclusive para ela ganhar. Porque se eu chego para Deus e falo assim, Deus, eu quero o seu reino. Ele fala assim, então abre mão do seu. Que é o que Jesus ensinou. Que vem o teu reino, mas para vir o reino de Deus eu vou ter que abrir mão desse. Porque como é que eu vou pegar o reino de Deus? Eu estou ocupada com as coisas do meu jeito. Não, tem coisa que eu não abro mão. Essa doutrina eu não abro mão. Essa ideologia eu não abro mão. Esse estilo eu não abro mão. Não abro mão, que são as minhas coisas que eu construí. Jesus fala o quê? Abre mão disso. Deixa eu te dar o que é meu. Por isso que o reino é dos humildes de espírito. Por isso que o reino é desses pitocos aí. Né? Que é um tipo de pobre. De todos os pobres na Bíblia, o da bem-aventurança de Mateus 5 é esse. Aquele que está desprovido, que tem consciência de que aquilo que ele tem é nada, é trapo perto daquilo que Deus há de trazer. Então ele começa a abrir mão das coisas dele. Então eu abro mão dessa ideologia. Eu abro mão desse falso Deus. Eu abro mão desse estilo de vida. Eu abro mão desse jeito que eu funcionei até agora. Eu abro mão disso. Eu abro mão desse poder de sedução. Eu abro mão, porque eu estou de olho naquilo que Deus pode fazer. Então, esse momento é um momento de perdas. Está claro até aqui? Aí vem o segundo momento. E o segundo momento que a barreira precisa passar é o período de quê? Crescimento. Então depois que você já está podado, depois que você já está enxertado, podado, que ele arranca aquele monte de coisa seca, depois que ele corta, depois ele poda, ele remove, ele está de olho no quê? Isso aqui tem potência, isso aqui tem potencial, então isso aqui a gente guarda, dá uma podada para ficar robusto, fica na prateleira, sossega, fica na sua, nutrindo, recebendo a chegada da vida. Vem a fase 2, eu quero que você entenda, Deus está fazendo na sua vida e na minha.
Ele está fazendo, ele se apresenta, eu sou o agricultor. Jesus fala, eu sou a videira, o Pai é o agricultor e vocês os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão passar pelo estágio 1 de repouso. Mas vocês também vão chegar no estágio 2 de crescimento. E o estágio 2 é o estágio caracterizado pela capina e a poda verde. E sabe o que começa a acontecer nessa hora? Que eu acho, eu posso estar errada, mas a minha breve constatação, comentei isso com o Arthur, em termos de comunidade, de ministério, eu acho que vocês estão chegando nisso aqui. Porque é o momento que vocês estão começando a ver alguns brotinhos aparecerem. A semente germinou. Houve a poda. As folhas novas estão aparecendo. Você pode ver, a coisinha está toda organizada. Está fluindo. Para chegar nisso teve muita dor, não teve? Teve muita poda. Teve muita perda. Deve ter tido muita semeadura. Deve ter tido muito solo duro. Deve ter tido muita praga, muita dúvida. Mas houve uma semeadura, e se a semente era boa e estava na videira, ela brota. Então eu acho que vocês estão entrando nesse estágio de que a galera está florescendo. Tem gente se levantando. As coisas estão acontecendo. Parece que timidamente. Não importa. Todo gigante um dia foi bebê. Não é? Para chegar lá tem que passar por isso. É um processo, é um estágio tão importante quanto qualquer outro. E você sabe o que é lindo nesse estágio? Que eu fiquei de cara. Agora acontece o brotamento das folhas, a floração e a produção e a circulação de seiva. Você sabe qual que é o momento? O que marca esse momento? Quando você corta um galho, você sabe o que acontece? Ela escorre e é chamada o choro da videira. Isso é registrado na ciência. Então é a hora que você corta um galinho, o que você vai ver? Morreu? Escoou vida. Ela é pura vida. Ela é pura adoração. Ela é pura plenitude. Ela está toda imersa na videira. Ela toda imersa. Então não importa. Eu vi muita galera, por exemplo, nova aqui, quase ninguém namorando. Isso é doido demais, gente. E pelo jeito vocês não chegaram desse jeito. Vocês estão desse jeito. Deus deve ter podado, arrancado umas gambiarras que vocês tinham, umas malas que vocês estavam enrolados, com todo respeito, mas uns relacionamentos que não iam dar em nada, podou, botou ali na prateleira e agora está o quê? Restaurando vocês. Então, com namorado, sem namorado, beijando a boca ou não, com dinheiro, sem dinheiro, com carro, sem carro, estão adorando. Isso é lindo demais. Isso é a prova. Eu fico imaginando a videira, olhando para o ramo, e quando ele quebra, o agricultor quebra, sai o quê? Vida, não sai mais morte. Isso é lindo demais. Quando você é quebrado e continua saindo vida. Quando você é bombardeado por um tanto de coisa, você continua o quê? Flexível, escoando vida. Você tem ideia da alegria da videira? A alegria do agricultor. De olhar para essa videira e falar: filho, que bom trabalho que você está fazendo. Olha os ramos, eles estão vivos. Eles estão florescendo, eles estão cheios de folha. Não é lindo? O pai deve se alegrar. Gente, eu tenho muita planta na minha casa. Tem uma coisa que me alegra. Eu viajo muito, quando eu volto está lá a planta seca. Dá uma dor no coração. Aí eu vou lá com a expectativa, eu pego uma tesourinha e vou podar. Quando eu vejo que ela não estala de estar seca, morta, eu vejo que ainda tem uma coisinha verde, tem que ver a minha alegria. Se essa sou eu, você imagina Deus vibrando de ver, cara, eles estão vivos.
Eles estão adorando, eles estão servindo, eles estão se divertindo um com o outro, eles estão crendo, eles estão visitando, eles estão lembrando. Isso aí é o que? É Jesus quebrando e falando assim: você tem vida, vocês estão vivos. Esse é o estágio 2 da lacrima vitis, do choro da videira, que é o choro de vida. Você sabe qual que é o próximo estágio? O terceiro e último, o período de elaboração. Momento lindo, que é a formação e o amadurecimento dos frutos e a queda das folhas. No final desse período, que também é um processo, então não adianta ter pressa. Uma coisa eu aprendi com alguns mentores que eu tive na minha vida: acelerar a obra de Deus você não consegue, você só consegue atrasar. Agora, acelerar você pode esquecer. Não adianta o Miguel, meu filho de 3 anos, falar assim: mãe, eu quero crescer, fazer força. Não vai. Agora, se ele não comer direito, ele pode não crescer, que é o que eu falo pra ele. Não come não, você vai ver. Você vai poder dirigir um camburão, que é o sonho da vida dele. Você vê, cada sonho que menino tem, né? Vou poder dirigir um camburão. Falei, se crescer, para crescer tem que comer. Então acelerar você não consegue, agora retardar a gente consegue. E uma vez deixando Deus reinar, deixando Deus fazer, parar de encher o saco, entendeu? Com todo respeito, falar de saco de Deus ninguém merece, né? Então já foi o exemplo. Mas parar de atormentar Deus, né? Vai chegar nesse momento de elaboração. No final desse período vai chegar a fase da colheita. E aí você vai ver uma coisa curiosa. Tem videiras que vão produzir frutas brancas, uvas brancas, que são as mais precoces. E tem videiras que não vão produzir uva branca, vão produzir outras uvas, que levam mais tempo. Então, mesmo você nessa fase de produzir fruto, entenda uma coisa: a sua produção não depende da produção do outro. A sua produção não vai levar o mesmo tempo que o tempo do outro. Então você pode entrar numa crise do tipo: por que eu ainda quero fumar? Por que eu ainda sofro com isso? Por que o outro lá que batizou junto comigo, que converteu junto comigo, já está lá, ó, casando, fazendo sexo? E eu aqui, nessa seca. Porque talvez um seja branco e o outro não seja. Uva branca e a outra uva. Então não adianta você se comparar com o outro. A sua história é a sua história com a videira. O seu tempo é o seu tempo. O tempo do outro é o tempo do outro. Mas todos esses agradam o agricultor. Todos. E aí eu quero fazer Minha palavra é muito breve, na verdade. Eu quero, na verdade, fiz toda essa introdução para chegar naquilo que eu acho que é muito massa. O que você pode esperar, então, dessa sua caminhada com Jesus? Então, segundo a União Brasileira de Vitivinicultura, o que você pode esperar pela frente? Então, eu vou ler algumas coisas que eu achei curiosas. Vocês estão entendendo até aqui? Sim? A tradição atribuiu ao suco de uva as mais elogiosas expressões como uma das